Sétimo ano, aqui é a professora Neudes com mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai dar continuidade, à explicação das atividades propostas para esta semana. A gente já falou sobre a atividade número 1 e agora a gente vai para a atividade número 2. Olha o que pede a questão 2. Calcule e dê o resultado na forma de fração. Então, você vai calcular, ou seja, você vai somar ou então subtrair, porque é isso que a gente está fazendo, somando e subtraindo números racionais, tanto na forma decimal, como na forma de fração. E nesse caso aqui é na forma de fração. Então, você vai calcular e vai dar o resultado na forma de fração. Então, nós temos aqui a letra A. Menos 2/3 mais 1/2. Ou seja, você vai somar uma fração negativa com uma positiva. Notem que os denominadores são diferentes. A gente já aprendeu como faz isso, de uma forma bem simples, que é multiplicando a fração até elas ficarem com o mesmo denominador, tá? A gente nota que aqui vai ser o número 6. Então, você vai multiplicar essa fração e essa para que as duas fiquem com 6 aqui no denominador, tá certo? A letra B, menos 3/4 menos mais 1/3. Então, aqui é uma subtração, tá? Também tá com denominadores diferentes. A C, uma subtração também, e elas têm denominadores diferentes. A D também. Então, você vai encontrar o mesmo denominador para as frações antes de efetuar os cálculos, ok? A questão número 3. Copie a sequência abaixo em seu caderno e complete com os números que estão faltando. Vejam bem. Menos 13/20, depois foi para menos 3/20, e aqui no meio tem uma fração, tá? Depois tem 17/20. Aí eu gostaria que vocês descobrissem aqui, ela está sendo somada ou está sendo subtraída, e qual é o valor que está sendo somado ou subtraído. Aqui, dessa para essa a gente descobre, Se aqui tá menos 13/20 e aqui já tá menos 3/20, então aqui teve aqui o acréscimo de quanto? De 10, positivo, Porque pensem comigo, se eu tô devendo 13, aí de repente eu fico devendo só 3, então foi colocado quanto? 10. Aí se eu coloquei 10, vamos pensar em dinheiro, que é a forma mais fácil da gente entender. Se eu tô devendo R$13, aí eu chego com a nota de R$10, eu vou ficar devendo só 3, tá? E aqui, a sequência é a seguinte: acrescentar 10 positivo. Se eu acrescento 10 positivo aqui, se eu tô devendo 3, tá? Aí eu coloco R$10 para pagar, o meu dinheiro vai dar de pagar e eu vou ficar com 7, não vou? 7/20, certo? Aí eu tô com 7 positivo aqui, aí eu coloco mais 10, eu vou ficar com quanto? 17, tá vendo como tá ficando certinho? Aí você vai colocar mais 10 aqui para ver quanto vai ficar essa fração. Aí nessa aqui se acrescenta mais 10 e vê qual que vai ficar aqui, qual o valor que vai ficar aqui, tá bom? É bem simples essa atividade. Então, vamos para a atividade número 4. Vejam bem. Giovana pesquisou o preço de combustíveis em 3 postos diferentes no bairro em que mora. Então, ela saiu procurando o preço da gasolina, do óleo diesel, enfim, os combustíveis, Ela visitou 3 postos fazendo a pesquisa de preços. Os resultados dessa pesquisa estão indicados na tabela a seguir. Veja aqui a tabela, tá? O posto A, ela encontrou gasolina de R$ 2,98, tá? R$ 2,98. O etanol, ela encontrou ele no valor de R$ 1,98. E o diesel ela encontrou de R$ 2,48.
R$ 2,48. No posto B, ela encontrou esses valores aqui e o C esses valores. Bom, sabendo disso, vem as questões A, B e C. Em qual dos postos de combustível a gasolina está com preço menor? Então, você vai dizer se é no posto A, B ou C que a gasolina está com o menor preço. Aí você vai escrever aqui, é o posto A, ou então é o posto B, ou então é o posto C, ok? Letra B. E em qual dos postos o etanol está com o preço menor? Então, você vai pesquisar, etanol, qual é que é o menor preço aqui? Aí você vai escrever aqui o nome do posto, tá? Letra C. Qual é a diferença? Gente, quando fala em diferença, você tem que fazer uma conta de menos, certo? Qual é a diferença entre o preço do diesel no posto B e no posto C? Então, o preço do diesel no posto, quais? É para você pegar o posto B e C. B e C, o diesel. Aqui no posto B tá R$ 2,69, no C tá R$ 2,55. Aí você vai pegar e fazer a conta. Quem é o maior valor aqui? R$ 2,69 menos R$ 2,55 para saber quantos centavos, né? Um tá cobrando a mais que o outro, tá? Aí você faz a conta e dá a resposta. A questão número 5, olha só, o que pede a 5. Érica e seus amigos prepararam 2 pizzas de mesmo tamanho para o jantar. O tamanho das pizzas é o mesmo, certo? A cena ao lado, aqui, essa cena aqui, mostra como eles cortaram cada uma das pizzas e quantos pedaços comeram, tá? Olha como foi dividida essa pizza aqui, em 4 pedaços iguais. Essa aqui já foi dividida em 8 pedaços iguais, certo? E essa parte que está mais clara aqui indica quantos pedaços foram tirados da pizza, foram comidos, certo? Aí vem a pergunta A. Que fração de uma pizza Érica e seus amigos comeram? Qual foi a fração de uma pizza, tá? Que Érica e seus amigos comeram. Aí você vai ver qual é a fração, tá? De uma pizza. A letra B. Que fração de uma pizza restou? Vocês podem pegar porque tá perguntando assim, ó, que fração de uma pizza Érica e seus amigos comeram, né? Aí você vai pegar uma pizza e vai responder qual foi a fração que eles comeram. Bem, pessoal, estava analisando aqui esse desenho, eu dei uma informação errada para vocês. Eu disse que essa parte aqui que está clara, que seria a parte que foi retirada, e na verdade não. Aqui está a xerox, né? Eu fiz a xerox, não está bem legível, mas podem observar no livro que a parte que foi comida é essa parte aqui. Então, quando vem essa pergunta aqui, que fração de uma pizza Érica e seus amigos comeram? É pra gente pegar e juntar os pedaços aqui que foram comidos, tá? Notem que aqui foi dividido em 4, certo? Aqui foi dividido em 8, mas se vocês prestarem atenção, essas frações elas são equivalentes, porque as pizzas são do mesmo tamanho, certo? Então, se aqui eles foi comido 2/4, e mais quanto dessa daqui? 2/4 aqui, mais 1, 2, 3 daqui, né? Porque aqui ficou só 1/4, ou seja, se você dividir ela em 4, aqui ficou só uma parte. Então, eles comeram 3/4 aqui, mais 2/4 aqui. Não é verdade? 3 com 2 dá quanto? 5/4. Então, você vai somar 2/4 mais 3/4 é igual a 5/4. Então, eles comeram 5/4 da pizza, de uma pizza, tá? Letra B. Que fração de uma pizza restou? Então, contem quanto restou. Não restaram 3? 2 aqui. Esse aqui está dividido em 2, mas ele equivale a um desse. Você pode somar isso aqui como 1/4, tá? 1/4 mais 2/4 são igual a 3/4, certo? Número 6. Questão 6. É um problema, tá? Fabrício foi ao shopping e fez compras em 3 lojas diferentes.
Em cada uma dessas lojas, ele gastou no cartão de débito uma fração da quantia que reservou para as compras em sua conta corrente, conforme indicado a seguir. Na primeira loja, ele gastou 1/4 do salário, tá? Do salário não, da parte que ele reservou, tá? Para compras em sua conta corrente. 1/4 da quantia, ou seja, como se ele pegasse esse dinheiro e dividisse em 4 pacotes e ele gastasse um dos pacotes, certo? Na segunda loja, ele gastou 1/3, como se ele pegasse todo o dinheiro, dividisse em 3 partes e ele gastou uma parte, certo? E na terceira loja, ele gastou 2/5, como se ele tivesse dividido o dinheiro em 5 partes e ele gastou 2, certo? Bom, de acordo com essas informações, responda. Olha a pergunta. Que fração do valor disponível para compras Fabrício gastou? Gente, para isso, vocês precisam saber, claro, né? Tem que saber para poder responder aqui, mas para isso você precisa o quê? Fazer aqui uma soma, tá? 1/4 mais 1/3 mais 2/5 para saber quanto ele gastou, certo? E para isso, notem que os denominadores estão diferentes, então vocês vão ter que multiplicar elas para que elas fiquem com o mesmo denominador, para depois somar para saber quanto ele gastou, tá? Para colocar a resposta. Façam as contas, deixam as contas prontas, tá bom? Número 7. Temos um gráfico aqui. O gráfico a seguir mostra a produção anual de tomate em milhares de toneladas, tá? De uma cooperativa agrícola. Então, esses números aqui, tá? Indicam a produção em milhares de toneladas. Você sabe que uma tonelada é 1.000 quilos, né? Produção em milhares de toneladas. Até aqui são 2.000 toneladas, 4.000 toneladas, 6.000 toneladas, tá? 8.000 toneladas. Aqui nós temos o ano 2017, 2018, 2019, certo? Então, aqui tá as toneladas inteiras. Aqui nessa barrinha aqui, podem observar, em 2017, não chegou a 8.000 toneladas, certo? Foi 7,62, quase 8, mas não foi, tá? 7,62, aqui passou de 5, mas não chegou a 6, quase 6, 5,91 e em 2019 6,47. Tá, sabendo dessas informações, vamos responder as questões A e B. Beleza. Em qual dos anos mostrados no gráfico houve a maior produção de tomate? Aí vocês vão ver qual foi o ano. Foi no ano de 2000 e responde. E em qual ano foi produzido menos tomate? Então, na resposta, vocês têm que responder as duas perguntas. Você fala assim, o ano em que houve a maior produção de tomate foi no ano de... E o ano que colheu menos tomate foi no ano de... Então, respondam a pergunta. Letra B. De quantos milhares de toneladas foi a diminuição entre a produção de 2017 e 2018? Então, para saber, em 2017 a gente sabe que foi a maior, em 2018 foi a menor. Então, qual foi essa diferença? Então, vocês vão fazer uma conta para responder até aqui, uma pergunta, tá vendo, né? Pegue o número de toneladas de 2017 menos a de 2018 e vê quantas mil toneladas foi a menos, certo? Depois vamos fazer a outra conta. Olha a outra pergunta. E de quanto foi o aumento entre a produção de 2018 e 2019? Notem que 2018 foi 5,91. 2019 aumentou. Então, pega o número maior menos o número menor e vê qual foi esse aumento, certo? Nós temos aqui a resolução, né, da A, resolução da B. Engraçado, já está respondido para vocês, certo? Só quero que vocês entendam o processo. Por quê? Porque esse processo aqui será o mesmo que você irá aplicar na 8, tá? Que é a última questão. Vamos lá?
Em uma corrida de 100 metros, Celso completou a prova em 23,15 segundos e Jorge em 25,67 segundos. Em quanto tempo após a chegada de Celso, Jorge completou a prova? Então, aí vocês vão fazer uma subtração e descobrir a resposta, certo? São números racionais em forma de número decimal. Ok, gente? Bom trabalho, bom estudo.